e chegando a nossa hora, né? Hoje, dia 1º de junho de 2022, nesse horário, nós estudamos esse livro. O nome do livro é Emmanuel, uma psicografia de Francisco Xavier. E esse nosso livro aqui, Emmanuel, foi o primeiro livro psicografado por Chico, pelo espírito Emmanuel. Então, o Chico deu ao livro o nome do amigo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre Jesus. E realmente falar sobre o Mestre Jesus é uma coisa muito, muito especial. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a Denise. Denise, faz a nossa prece de abertura. Faço sim. Pai amado, infinito amor, infinita misericórdia, sabedoria e justiça. Gratos estamos, Senhor, por mais este estudo, mais esta oportunidade de melhorarmos as nossas questões a respeito do conhecimento dessa doutrina, do Evangelho de Jesus, do seu Evangelho, Senhor, trazido até nós por esse Espírito maravilhoso que nos auxilia nesse progresso, que está sempre junto a nós, firme, forte e dedicado. Graças te damos, Senhor, por todas essas oportunidades. Nos dê força, Senhor, para continuarmos a perseverar neste caminho que sabemos que é o único que nos liga até você. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Francisco de Assis. Obrigado, senhores, amigos espirituais, orientadores. Estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja e que seja feita a vontade do nosso Pai. Amém. Obrigada, Denise. E vamos dar início ao nosso estudo. E hoje a gente vai falar de Jesus de uma forma um pouquinho diferente. E talvez em alguns momentos a gente tenha certas surpresas, mas a gente vai tendo uma visão mais ampla do nosso mestre, do nosso guia. Então, iniciando aqui no meu livro, é página 28, né? Tá lá, Jesus. 2.4, Jesus. Nós já falamos da ascendência do Evangelho, falamos das tradições religiosas, falamos da lei mosaica e hoje a gente vai falar sobre Jesus. E aqui no texto inicia assim: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia, né? Todos estão com o livro físico na mão, né? Então, a gente percebe aí, com o nascimento do Mestre Jesus, é como se nesse momento se estabelecesse uma comunhão, uma ligação direta do céu com a terra. Então, revelações especiais que até então não haviam acontecido, vão começar a acontecer. E esse mestre, ele vai nos oferecer toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria, da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças. E a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário sentem as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos,
e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. E o que é a boa nova? A boa nova é o evangelho, são as notícias do Senhor. As notícias que o Senhor quer enviar para nós. E Jesus é que vem trazer essas notícias, né? O evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Então, o Cristo, acima de tudo, ele vai nos deixar exemplos de tudo que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber, que a gente precisa ter contato. Então, ele diz aqui, ó, com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O evangelho do Cristo é esse transunto, quer dizer, é a reprodução perfeita, tá? Transunto é isso, reprodução perfeita de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as inspirações. Então, qualquer filosofia que busque aprimorar o espírito, né? Mostrando para ele um caminho, o evangelho é essa reprodução perfeita. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então, ele personificou esse amor de Deus e a bondade infinita do Pai. E eu fiz aqui um PDF para a gente começar a discutir algumas coisas muito interessantes. Deixa eu partilhar aqui o ecrã para vocês. Algumas questões que a gente vai falar do Cristo e que vai nos ajudar a compreender certas coisas. Então, vamos lá. No livro Parábolas Terapêuticas de Alírio de Cerqueira Filho, volume 2, nós vamos ter eu vou retirar esse trecho que fala de Jesus, né? É o volume 2. Ele, Jesus, é o grande modelo e guia de toda a humanidade. Algumas pessoas têm nele, no mestre, mas outras não. Tem nele o mestre, né? Algumas pessoas têm em Jesus a imagem perfeita do mestre, mas outras não. Outras não veem Jesus como mestre. Outras dizem que ele foi um grande profeta, outras dizem que ele foi um homem comum, outras dizem que ele foi um grande filósofo, mas nem todas veem Jesus como o mestre. As que o modelam, as que o têm como modelo, acabam transformando-se em seus aprendizes. Mantém assim acesa a chama da realidade mortal e se autoiluminam. Então, aquelas que o modelam, né, se transformando em seus aprendizes, mantêm acesa essa chama da realidade mortal e se autoiluminam. As que não o modelam, recusando o aprendizado ou exigindo de si mesmas uma perfeição que não possuem, esquecem-se da reflexão em torno da verdadeira essência da vida e não têm luz necessária na hora certa, no momento da comunhão com Jesus. Então, aquelas que não têm nele o mestre, elas recusam o aprendizado dele, ou então ficam exigindo de si mesma essa perfeição que eles não reconhecem em Jesus. Entendeu? E passam a ser até muito exigentes consigo mesmo. E esquecem-se dessa reflexão em torno da verdadeira essência da vida.
E aí elas nunca terão luz necessária para manter essa comunhão com Jesus. Lembra da parábola das virgens prudentes e das nécias? Aquelas que não o reconhecem não conseguirão ter essa luz suficiente na hora que o esposo chegar, né? Na hora do momento mais difícil, no momento dessa comunhão com Jesus. No livro Cristo, de Pietro Baldi, ele traz o capítulo 4, ele fala sobre a nova figura do Cristo. E ele vai trazer esse Cristo para a gente de uma forma muito clara, muito realista. Ele vai dizer assim: ora, o escopo, né, o objetivo da encarnação do Cristo. Por que encarnação? Porque é a primeira vez que ele esteve aqui na Terra, vestindo um corpo de carne. Então, ora, o objetivo da encarnação do Cristo não podia ser o de redimir gratuitamente a humanidade, pois, de preferência, era o de, com seu exemplo, ensinar à humanidade como se faz para redimir-se com seu próprio sacrifício. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? É só ligar o microfone, falar e depois de ligar. Então, o que o grande objetivo do mestre na sua vinda aqui na Terra foi ensinar aos homens como cada homem, porque isso é um trabalho individual, deve fazer para redimir-se, mas com o seu próprio sacrifício, não com o sacrifício dele. Porque a gente fala muito assim, né? O sangue de Jesus lavou os pecados dos homens. Não lavou. Jesus veio nos ensinar como nós podemos nos redimir perante a lei, mas cada um fazendo o seu próprio esforço. Então era necessária a descida à terra de um ser menos distante do nível humano e não de um ser de dimensões acima dos limites que transcendem as nossas medidas normais. Por exemplo, se Jesus viesse à Terra, o Espírito perfeito, nós sabemos disso, mas se fosse um Espírito, como muita gente coloca, né? Jesus, Deus, como um Deus poderia estar tão próximo do nível humano? Para que a gente possa compreendê-lo. E a gente vai ver o que é esse menos distante do nível humano, tá? Para que nós pudéssemos compreender Jesus, entender os seus ensinos, ele tinha que estar, de certa forma, próximo a nós. Então, era necessária a descida à Terra de um ser menos distante do nível humano e não de um ser de dimensões acima dos limites que transcendem as nossas medidas normais. Isto é, constituído segundo um modelo absoluto, situado nos contrários daquele que vivemos. Se ele fosse Deus, seria um modelo totalmente contrário do homem. Porque a distância que nos separa de Deus, ela nem existe, ela é infinita. Agora, a distância que nos separa de Jesus, ela pode até ser mensurada. Um dia nós seremos iguais a ele. Seremos espíritos perfeitos. Mas nunca seremos iguais a Deus. Então, um dia, Jesus mesmo disse: vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Um dia, nós chegaremos a ser igual a ele. Não haverá diferença.
seríamos espíritos perfeitos. Sou igual a Jesus. Mas eu nunca serei igual a Deus. Está dando para entender? Então, Jesus, para vir para a Terra, tinha que ser um ser que fosse, de certa maneira, próximo de nós. E não um modelo absoluto, totalmente contrário daquilo em que vivemos, que é o relativo, né? Daquele em que vivemos, que é o relativo. Jesus tem a perfeição relativa. Nós almejamos o quê? E um dia teremos a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é Deus. Nenhum espírito tem a perfeição absoluta. Porque senão ele se tornará um Deus. Como poderia ser proposto como modelo a imitar, a seguir, um ser de natureza totalmente diversa da nossa, que não oferece aquela similaridade que permite o irmanamento? Como eu vou ter como modelo alguém que eu não posso alcançar? Alguém que eu não posso imitar, porque é inimitável. Não, esse aqui é modelo, tá? Siga esse modelo, mas você já sabe que nunca vai ser igual a ele. Então seria um ser totalmente diverso de nós, que não nos permite imitar, seguir o exemplo. Um tal modelo estaria situado fora do processo evolutivo. Deus. Enquanto no caso em questão, era necessária a presença de um ser que a conhecesse, tá? Esse processo evolutivo. Por que ele a conhecia? Por tê-la percorrido antecipadamente. Ele conheceu essas estradas que nós estamos percorrendo. Entendeu? Antecipadamente, a mesma via crucis da evolução que cumpre ao homem trilhar, e sobre a qual, aliás, já se encontra caminho. Todos os espíritos, e por mais que doa a alguns, Jesus está incluído nelas, foram criados simples e ignorantes. Jesus, como eu, como vocês, foi criado simples e ignorante. Simples por quê? Porque o espírito, ele não pode ser dividido, ele é um todo. Ele é simples. Ignorante, sem conhecimento. Ora, se criado sem conhecimento, ele terá que passar por um processo evolutivo. E terá que percorrer a mesma via crucis que todos os outros espíritos percorreram. Lembra da história da floresta? Jesus também passou pela floresta. Ah, passou mais rápido ou menos rápido? Ninguém sabe, mas que ele passou por essa floresta. Ele seguiu essa via crucis da evolução que cumpre ao homem trilhar, sobre a qual nós já estamos a caminho. Era, em suma, necessário um Cristo que, como nós, já tivesse experimentado as dores da evolução. E não um Marte extemporâneo descido do céu para, em poucas horas de sofrimento, resolver o apocalíptico programa da reintegração do espírito que está na sombra para a luz. Porque muita gente acha, né, que aqueles momentos em que ele foi preso, torturado, crucificado, que nesse
tempo, ele conseguiu salvar toda a humanidade. Ele conseguiu fazer com que todos os espíritos que estavam na Terra caminhassem da sombra para a luz. E a gente sabe que não foi assim. Tanto é que, após a morte dele, as guerras continuaram a acontecer, os morticínios continuaram a acontecer, a corrupção continuou a existir, e as guerras religiosas foram as piores. Então, ele não foi um mártir que desceu do céu para, em poucas horas, em 3 anos mais ou menos que viveu na Terra, em 2, 3 dias em que foi preso, torturado e morto, ele simplesmente apagasse do mundo todo o sofrimento, libertasse todos os homens da ignorância e construísse o paraíso. Não foi assim que aconteceu. Esse problema apocalíptico da integração do homem, do espírito que está na sombra para a luz, ainda está aí, sem ser concluído. Ele não poderia fazer isso sem ter percorrido todo o caminho necessário. O mesmo que a todos os seres cumpre percorrer. Trata-se de um caminho longo que Jesus percorreu, que nós estamos percorrendo, que leva milhões de anos para percorrer. Porque a natureza não dá salto. Trata-se da labuta tenaz de uma lenta maturação. Estão em jogo fatos que não se improvisam e problemas que não se resolvem com um rápido martírio, demasiadamente breve para servir como uma escola capaz de operar uma reconstituição espiritual da humanidade decaída nas sombras na ignorância. Então, a vinda de Jesus à Terra não teve esse objetivo de acabar com o sofrimento de um momento para outro, num piscar de olhos, como muita gente, ainda fantasia. Porque o problema que envolve o processo evolutivo dos homens é algo que precisa de muito tempo, de uma maturação dessa humanidade. E essas soluções não se resolvem de um dia para o outro. Da mesma maneira que quando uma pessoa contrai uma doença, ela não se cura de um dia para o outro. Tem doenças que levam meses, anos, para serem sanadas. Fora problemas que nós temos. E que muitas vezes a gente traz de uma reencarnação para outra, de uma reencarnação para outra. Então, como disse o nosso amigo Alírio, se eu não me engano, o que Jesus veio principalmente fazer aqui na Terra foi a nos ensinar a buscar a nossa remissão através do nosso próprio sacrifício. E não fazer o grande milagre nas nossas vidas, tirando a cruz das nossas costas e jogando nas costas dele. Tá todo mundo acompanhando direitinho? Tá dando para entender? Aí, Carmen, Denise? Sim, Rose, tá sim. E continua aqui. Tá. Vamos lá. Que as coisas sejam como aqui agora foi explicado, prova-o o fato de que após o sacrifício de Cristo, a redenção assim por ele operada permaneceu um fato teórico. Essa redenção que as pessoas falam, Jesus tirou os pecados do mundo. Não tem assim uma oração, alguma coisa que as pessoas falam. Jesus tirou os pecados do mundo. E até uma oração que diz assim, na Igreja Católica.
Isso permaneceu um fato teórico. Com efeito, salvo algum lento melhoramento devido à evolução, melhoramento que não significa redenção. A humanidade continua sendo substancialmente a mesma de antes. Aconteceu, pois, que, de fato, o sacrifício de Cristo deixou intacta, como devia, a lentidão do processo evolutivo. Ele não mexeu no nosso processo evolutivo. Até porque cada um salve-se a si mesmo. O processo evolutivo é meu, sem perturbar a ordem fixada pela lei de Deus. Nem o resultado podia ser outro, porque aquela lei não comportaria uma violação tal qual se teria dado se, mediante um súbito salto para frente, fosse suprimida aquela lenta, mas profunda elaboração que toda verdadeira redenção implica e exige. Então, Jesus não poderia tirar o nosso... Oi? É como uma criança, porque hoje o Evangelho tem tudo a ver com esse estudo da gente, não é, Carmen? É como aquela criança que não pode andar sem engatinhar, Exato. Né? Não pode pular certos níveis, certos estágios de desenvolvimento, não é mesmo? Então, ele não ia tirar isso da gente, isso cada um de nós tem por si, e cada um fazendo a sua parte, a humanidade toda progride. Exatamente. Então não tem essa coisa que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados, né? Com a morte de Jesus, eu estava engraçado, ainda agora veio a oração que Jesus salvou o mundo, né? Promoveu a redenção de toda a humanidade. Como? Como? Ele não poderia violar a lei. A lei não comportaria uma violação dessa. Como com a morte dele, todos os nossos pecados seriam lavados, enxaguados, né? Haveria uma redenção. Não poderia. Primeiro que quem arrumou um problema foi eu. Jesus que vai resolver? Claro que não. Eu preciso caminhar. Eu preciso passar pelo processo evolutivo. Ninguém me pode tirar isso. Senão eu deixo de adquirir experiências. Os espíritos superiores, os nossos orientadores, eles podem nos ajudar, mas não caminhar por nós. Entendeu? Eles não podem caminhar por nós. Eis então que o exemplo que Cristo nos deu há de ter outro significado, devendo representar algo de mais próximo ao homem, implicando, por exemplo, o conhecimento de seus problemas, por ter-se Cristo encontrado em suas mesmas condições, por ter experimentado as provas do mundo e das sombras. Ele foi criado simples e ignorante. Não tinha conhecimento quando foi criado. Precisou adquirir esse conhecimento num longo processo evolutivo, vivenciando experiências, passando pelas provas do mundo das sombras. Qual é o mundo das sombras? O mundo da ignorância, o mundo do desconhecimento. Até que ele conquistasse a luz. Essa luz que ele tinha não foi Deus que lhe deu de graça, como muita gente acredita, que um grupo de espíritos foram criados perfeitos. Aí a gente perguntaria, qual o mérito desses espíritos? Se eles receberam de graça essa luz, nunca tiveram que levantar uma palha para conquistar alguma coisa. Tudo foi dado a eles de graça. Deus jamais faria isso.
todos os espíritos. Deus cria ad infinito. Então, todos os espíritos foram criados da mesma forma. É da lei. E todos terão que fazer essa caminhada. É lógico que Jesus fez isso em tempos que nós nem podemos imaginar, mas fez. Ele experimentou as provas do mundo das sombras. Em que planeta? Não tenho a mínima ideia. Mas aonde ele viveu, a lei também mostrou isso a ele. E ele tinha essa experiência, essa vivência. Somente assim, reaproximados, pondo nas bases uma tal similaridade de condições, é possível entre Cristo e o homem um verdadeiro irmanamento, mediante a mais profunda compreensão por parte deste último. Então, ele conhece as nossas dores, porque ele também as viveu. Por isso nós conseguimos nos irmanar no Cristo. Porque ele viveu, ele caminhou pelas estradas, viveu as experiências análogas às nossas. Então, quando Maria diz assim, né? Isso tudo passa, isso também vai passar, é porque ela também viveu isso. Então, ela sabe que tudo passa. Passou para ela, passou para o Cristo, passou para os outros, vai passar para a gente também. Então, ele tem essa profunda compreensão das nossas dores. Não é alguém que nunca as vivenciou e ficou assistindo de cima de uma torre. Não, ele botou o pé no chão. Ele vivenciou tudo isso. E é isso que o Pietro Baldi quer trazer para a gente. E ele continua. Só desse modo, Cristo pode tornar-se um dos nossos. Um mestre que pode ensinar-nos porque ele próprio fez aquilo que aponta a nós como provável. E que um Deus jamais poderia ter feito nem intencionado fazer. Como é que um Deus, o absoluto, poderia um dia ter se equivocado? Como é que o Deus, o absoluto, poderia um dia ter guardado uma mágoa? Jamais. Jamais. Então é provável, não é? Que tudo isso ele vivenciou. De uma forma diferente, de em outro lugar, porque a gente não pode dizer que aonde Jesus desenvolveu seu processo evolutivo foi um planeta igual ao nosso, tá? Mas viveu semelhanças nesse caminho. Assim, tudo é conforme a lei. E aí se compreende. Desse modo, Cristo é nosso irmão e mestre. E como tal, tem o direito de elevar-se como exemplo. Ele tem o direito de se mostrar como exemplo. Porque fez aquilo que cada um de nós deverá fazer. Obedecendo como ele a lei de Deus. Que é redimir-se à custa de seu próprio sacrifício. Da mesma maneira que ele se redimiu à custa do sacrifício pessoal e venceu, ele está dizendo, vocês também deverão fazer assim. E se o fizerem, também vencerão. Eis a essência do exemplo. O programa e a razão da existência consistem na saída da sombra para a luz. Essa é a nossa missão. Está lá na questão 115, eu vou pegar aqui rapidinho, do livro dos Espíritos. É uma questão que eu gosto sempre de voltar. Está aqui, ó. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar
progressivamente, devagar, lentamente, a perfeição. Por que lentamente? Porque será de acordo com o nosso grau evolutivo, com o modo de agir de cada um. E como somos individualidades, nem todos caminham da mesma forma. Então ele diz, progressivamente, a perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. De si quem? De Deus. Essa é a missão que o Senhor deu a cada um, de caminhar da sombra para a luz, à custa do seu próprio sacrifício. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. E como ele conseguiu isso? Porque ele também fez essa caminhada. Ele vem nos mostrar o caminho. Aí a gente vai entender, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Tem que me ouvir, tem que colocar em prática o que eu estou ensinando, porque eu caminhei por essas estradas. Eu conheço o caminho das pedras. E se você seguir o meu caminho, meus ensinos, o meu exemplo, você também vai alcançar mais rápido a perfeição, indo da sombra para a luz. Este é para todos o momento do retorno ao Pai. Cristo viveu este momento e nos mostrou como isso se cumpre. Ele chegou primeiro do que nós que estamos no planeta Terra, porque outros que se encontram no espaço chegaram primeiro do que ele. Porque outros espíritos foram criados muito milhões, bilhões de anos antes de Jesus. Chegaram primeiro. Ele foi criado bilhões de anos antes de nós. Chegou primeiro do que nós. Nós chegaremos depois. Cada um no seu tempo. Não há outra coisa a fazer senão segui-lo. Ele colocou-se à frente na marcha da evolução. À nossa frente. Ele tem o direito de se colocar como exemplo, porque ele passou por esse caminho, percorreu esse caminho. E cabe-lhe a função de modelo, de mestre, de guia, para que a gente possa olhar para ele e compreender. Ah, Jesus fez assim, eu tenho que fazer também. Porque a sua paixão, a sua morte, todo aquele drama não se reduz a de poucas horas, que nós nos limitamos a comemorar na Páscoa, não é? Ah, aquela sexta-feira da paixão, Jesus na cruz foi preso, torturado, martirizou-se e ressuscitou. A paixão dele não se reduz a de sexta para domingo. 48 horas, tá? Mas se projeta nos milênios que cada um de nós deve viver. Ela se condensa num cálice bem mais amargo do que aquele da paixão, o qual consiste em ter de sofrer todas as provas, fadigas e dores. Não é aquele momento da cruz que a gente gravou na nossa mente. Não, é de uma longa história. Lembra que o Haroldo diz, né? Que o Evangelho é um longo caminho ascensional a ser percorrido por todos nós? É a nossa história. E essa caminhada, desde que fomos criados, desde que tomamos consciência de nós mesmos, até chegarmos à perfeição, ela é um cálice bem mais amargo. Porque nós temos de sofrer todas as provas, temos que passar por expiações, fadigas, dores, reparações que Jesus e todos os espíritos passaram, absorvidas hora por hora, até assimilar toda a lição. Nenhum aluno termina o curso que ele está realizando se ele não assimilar toda a lição. Assim, sendo
Assim sendo, Cristo nos aparece vivo em toda a sua lógica para dizer-nos: fazei como eu fiz. O que eu fiz, vós também podereis fazê-lo. E ele disse: vós podereis fazer tudo que eu faço e até muito mais. Tá? Então, na lógica, ele disse isso para a gente. Né? Ele nos aparece vivo em toda a sua lógica para dizermos: fazei como eu fiz. O que eu fiz, vós também podereis fazê-lo. Pertenci à vossa própria raça. A raça humana. Não fui apenas um prodígio descido dos céus, com poderes excepcionais. Fui homem como vós. Mas em virtude de meu incansável labor ascensional, alcancei a luz, regressando ao seio de Deus, realizando assim o meu destino, que é também o de todos vós. Eu já percorri o caminho que vós estáis agora percorrendo. Conheço esse caminho porque já as vivi. Conheço todas essas dores porque já as vivi, né? Já vivi vossas provações e dificuldades. É luta dura, mas eu também a enfrentei, mostrando-vos a que triunfo ela conduz. Eu me tornei perfeito. Não foi Deus que o tornou perfeito. Não foi o acaso que o tornou perfeito. Ele não foi criado perfeito. Ele se tornou perfeito. Nós é que devemos nos tornar perfeito. É isso que nós temos que entender. Porque quando a gente fala Jesus é perfeito, fica às vezes, e para alguns companheiros de alguma religião, Jesus é Deus encarnado. Não. Ele é um espírito criado simples e ignorante que caminhou, que buscou o seu processo evolutivo. De como diz aqui na questão 115, né? Que buscou chegar à perfeição, mas isso foi feito progressivamente, buscando o conhecimento da verdade. A luta foi dura também para ele, mas ele a enfrentou como nós a estamos enfrentando, de acordo com o nosso momento atual. Assim também foi ele, fase a fase. Como disse Denise, teve que engatinhar antes de andar. Então, eu me tornei perfeito. Resolve-se, assim, o grande problema da salvação. Este é o caminho, não há outros caminhos. Assim, Cristo se avizinha de nós muito mais. Eu consigo ter mais intimidade com Ele. Ele viveu a nossa mesma realidade biológica e soube superá-la. Já experimentou as nossas fadigas, por isso as compreende. Ele foi nosso companheiro em nossa mesma labuta e fez deveras aquilo que cumpre a nós fazer ainda, ressurgido totalmente liberto e regressando ao Pai. E isso não foi só quando ele esteve encarnado aqui. Foi também muito antes, bilhões e bilhões e bilhões de anos de caminhada para alcançar a perfeição. Então ele foi nosso companheiro nessa labuta que a gente realiza a cada dia. E fez tudo aquilo que cumpre a nós fazer ainda, para um dia ressurgir totalmente liberto, regressando ao Pai. Então, a gente percebe aqui como essa ideia nos aproxima do Cristo, né? Nos torna mais íntimos, nos dá uma compreensão melhor. Não, ele sabe tudo que eu estou passando, mas ele não sabe porque ele é adivinho, não, ele sabe porque ele viveu,
essas experiências. Teve decepções, alegrias, tristezas, dores. Tropeçou, caiu, levantou. Aí muita gente dizia, mas isso é pecado, dizer do Cristo. O processo evolutivo não é pecado. É natural. Por isso, se não fosse assim, Deus teria criado todo mundo perfeito. Deus teria todo mundo perfeito. Ora, se Deus nos criou simples e ignorantes, é porque Ele sabia que nós viveríamos essas experiências. Então, não é pecado, é um processo natural de quem está buscando a sua perfeição. E Jesus, como todos os outros espíritos, né? Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, Doutor Bezerra, Agostinho, todos caminharam pelas estradas. Todos tiveram seus pés machucados. Todos vivenciaram experiências. Por isso ele sabia como conversar sobre essas coisas. O que é que vocês pensam sobre isso aí? Dá, sim, como você falou, mais intimidade, né? A possibilidade, né? Nos traz ele mais perto da gente, como o texto do Pietro Baldi é fantástico, né? Fantástico. É muito bonito. É muito bonito. Então, eu vejo assim, não fica um ser distante, inalcançável, né? inalcançável, que a gente não possa conseguir, né? E a gente entende assim por que ele veio à Terra, né? Nesse orbe, para passar o que ele passou, que foi muito rápido, né? Vamos dizer assim, mas intenso. E por que ele teve que vivenciar todas as dores, todas as cusparadas, todos os açoites, toda a pregação, tudo isso foi necessário. Sim, até porque era comum aos homens daquela época, Fazer principalmente isso, oprimidos, passarem por aquilo que ele passou. Quantos homens foram presos, torturados, pregados em cruz? Quantos foram queimados vivos? Quantos foram escravos nas galés? Então ele não podia passar por aqui sem passar pelo que a maioria dos homens daquela época passavam todos os dias, corriam o risco de passar. Mostrando que eu estou passando isso com vocês aqui, mas lembre-se que eu também já passei antes. Não é a primeira vez que eu estou passando, não. Eu não estou sendo torturado, preso aqui pela primeira vez. Não, lá no passado eu passei dores. E aqui eu continuo passando, porque eu sou homem como vocês. Eu sou um espírito como vocês. Eu trilhei um caminho. Sofri todas essas dores. Mas mesmo assim, depois de trilhar todas as dores, ainda sou passível de sofrer mais ainda. Como todos vocês. Não é porque as pessoas dizem, se você é o mestre, é perfeito, então não vai levar uma chicotada. Não. Ele diz, né? Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas se Rose, vontade que se cumpra, né? Porque as pessoas interpretam assim, se ele sofreu as dores por nós, mas não esse por nós é por nossa causa. E né, aí as pessoas colocam o quê? No nosso lugar. Não é mesmo? Ele sofreu as A interpretação dores, é errônea. e ele tinha que sofrer. Ele tinha que sofrer. Sim, mas não essa dor desses 3 anos. Não. Não. Dores Lá atrás. do processo evolutivo, porque passa um espírito. E aqui, ele sofreu as dores que
eram necessárias sofrer. E Como um todos homem, viviam naquele momento, daquela época. que um homem que vivia naquela época afrontando aquela situação daquela época, iria sofrer. Os discípulos dele também não morreram? Todos eles, com exceção de Francisco, não foram também martirizados? Foram. Porque naquela época, se Era assim. todos eles que enfrentaram aquele sistema morreram assim, ele também. Ele também. Agora, quando ele vem para nos mostrar como nos redimirmos. Olha, só tem um caminho para vocês se redimirem. Não é contando comigo para sofrer por vocês. É vocês passando pelas suas dores. Só assim vocês vão se redimir. Cada um... Como a gente estudou mais cedo, né? O anjo é feito de adamantio e não de cristal, como diz o Haroldo Dutra, né? Ele se faz, né, diamante. É isso aí. Através do seu caminhar. Então, isso se torna Jesus mais íntimo. Ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe das dores que eu estou sentindo, porque ele as vivenciou. E não foi quando ele foi homem aqui na Terra. Ele as vivenciou antes. Na sua história, na sua ancestralidade. Ah, mas não foi exatamente igual. Não, porque foi no outro orbe. No outro mundo, mas vivenciou. Porque cada mundo tem a sua história. E onde isso aconteceu, ele passou por... A gente não via aí o Paulo de Tarso? Francisco de Assis, que foi construindo lá Daniel, João Evangelista, Francisco de Assis. Todos esses espíritos, Elias, João Batista, Kardec, vai construindo a sua história. Não tem, vamos dizer assim, privilegiados. Não tem. Não tem. Cada um tem a sua história. Né? Agora, isso para alguns é muito difícil de entender. Porque tem gente que diz assim, Jesus fez a sua trajetória numa linha reta. Primeiro, como é que você sabe? Estava lá com o seu metro para medir? Não estava. Por que em linha reta se ele foi criado simples e ignorante? Ele estava fazendo um aprendizado. Ora, quem é que consegue abrir todas as portas certas sempre? Não existe sorte ou azar. Existem experiências a serem vividas. Na realidade, não existe erro. Existem experiências que a gente vai vivendo. E assim todos os espíritos vão passando por elas. Mas tem muita gente que se arrepia quando fala disso. Vamos lá agora pegar o 2.5. O Evangelho e o futuro. Raças e povos ainda existem que o desconhecem, que desconhecem Jesus. Porém, não ignoram a lei de amor da sua doutrina. Porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas, quer dizer, regiões do orbe, as irradiações do seu espírito misericordioso por meio das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Falamos sobre isso, né? Lao Tse, Forri, Moisés, Buda, muitos desses lá do passado não ouviram falar de Jesus. Ouviram falar de Buda, ouviram falar de Forri, ouviram falar de Lao Tse, mas esses homens transmitiram o ensino de Jesus. Então, mesmo sem ouvir falar em Jesus, entraram em contato com seus ensinamentos através dos seus mensageiros. Não é? O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. 2022
ainda encontra resistência, não é verdade? A má-fé, a ignorância, a simônia. Simônia é tráfico de coisas sagradas ou espirituais. Nossa, como existe hoje em dia tráfico das coisas sagradas e espirituais, não é? O império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará. Tomada de esperança, então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. Porque Gandhi um dia disse, se todos os livros do mundo desaparecessem, todos os livros religiosos do mundo desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Porque tudo que o homem necessita para chegar à perfeição, para conquistar o reino dos céus, está lá no Sermão da Montanha, né? E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Então, belíssimo, né? O texto de Emmanuel, também esse texto do Pietro Baldi, que é um profundo estudioso do Evangelho. Então, a gente vê como nós precisamos ainda estudar para conhecer melhor esse Cristo, esse modelo e esse guia que todos nós devemos seguir. E que ele não veio aqui para tirar o meu pecado nem carregar minha cruz, não. Ele veio para me ensinar como eu posso alcançar a salvação através do meu sacrifício, das minhas renúncias, da busca pelo conhecimento, da busca pela luz, né? Então, isso é muito bonito e, pelo menos para mim, me empolga mais a conhecer esse mestre, que muito poucos ainda conhecem, né? A gente conhece aquela coisa da história, né? Do filminho que tá lá, Semana Santa, vamos ver a Paixão do Cristo. Aí, né, tem os trovões, aquela coisa toda. Aí quando termina o filme, aí todo mundo, estou aliviada, né? Limpei os meus pecados. O Senhor redimiu o mundo. Se fosse assim, não teríamos mais guerras. E poucos anos depois da morte dele, Jerusalém foi destruída. E não foi um terremoto, né? Foi o Império Romano que chegou lá, os romanos que lá não deixaram pedra sobre pedra. E ali espalharam os judeus por tudo quanto é canto, os israelitas espalharam pelo mundo. Quanta dor e sofrimento. Se ele tivesse tirado todos os pecados do mundo, né? Tem até uma oração que fala, né? Tirar todos os pecados do mundo, né? Tem uma oração aí na igreja que diz assim, né? Tirou todos os pecados do mundo, um negócio assim. Tirou? Como se ele falasse, eu que tirei os pecados do mundo. Né? Tem piedade de nós, né? Aí daí o Senhor tirou os pecados, o Senhor tira os pecados. Como? Como é que o Cristo pode tirar os pecados do mundo? É vós que tireis o Vós que pecado tirais do o mundo. pecado do mundo, tem de piedade. De vez em quando a memória vai voltando. Mais o pecado do mundo. Então, tem de piedade do mundo. Se ele tirou os pecados do mundo há 2000 anos atrás, o que está acontecendo na Ucrânia? É maluquice? Lá nos países da África, é doideira? Aqui no Brasil, 23 morreram em conflito com a polícia. Não tirou os pecados do mundo? O Genivaldo morreu lá dentro do carro da Polícia Rodoviária Federal.
prenderam o homem dentro da boleia do carro e jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo. Então, como é que Deus tirou os pecados do mundo? Não dá para entender, né? É por isso que muita religião fica uma coisa contrária. As pessoas falam, né? Então, ou então assim, não, Jesus tirou os pecados do mundo até o dia que ele morreu na cruz. Depois que ele morreu na cruz, começou tudo de novo. Então, para que ele tirou se ia começar tudo de novo? Então as pessoas não têm nem esse senso do que está falando. Vós que tirar os pecados do mundo, tem piedade de nós. Não tirou os pecados do mundo. Porque os pecados não são do mundo, os pecados são nossos. E que cada um tire o seu próprio pecado. Né? Então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos dá, né? Através desse maravilhoso Espírito Emmanuel, que também teve a sua estradinha para percorrer, a gente sabe de alguns fatos, né? Pelas obras da estrada que ele percorreu, que não foi fácil também. E que cada um caminha pela sua própria estrada, buscando, né, de certa forma, acelerar dentro daquilo que nos for possível a nossa caminhada. Né? Alguém gostaria de concluir falando mais alguma coisa? Assim, no texto mesmo tem essa frase que diz assim: nos dias de flagelo, de provações coletivas, é o que a gente está vendo, é o que a gente vê o tempo todo, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, é necessário esses flagelos, essas guerras, esses martírios. A gente vê quando a humanidade se une e aí fica pesarosa, tenta ajudar. Olha só. Solidariedade, né? Solidariedade, mexendo com o coração da gente, e os flagelados, e aqueles que perderam tudo. Olha, isso é exatamente isso que está colocado aqui, tomada de esperança. Então, enquanto a humanidade não acordar, esses flagelos, essas dores, essas provações... pedras de toque terão que acontecer. Né? Precisam acontecer. Precisam acontecer para a gente acordar. É isso aí, minhas amigas. Então, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen fazer a nossa prece de agradecimento.